Tudo bem com vocês? Meu nome é José Mailson, sou professor de Física e irei falar hoje sobre cinemática, mais especificamente o movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Bem, mas o que são esses dois movimentos? Você deve estar se perguntando, movimento uniforme? É isso mesmo que você pensou, é aquele movimento que ele tem uma velocidade constante, né? Movimento uniforme. E o movimento uniformemente variado? É o movimento no qual a velocidade varia. Vamos ver mais à frente com mais detalhes. Este aqui é o sumário da apresentação. Este aqui é o sumário da apresentação. Movimento retilíneo uniforme, gráficos, né? Movimento retilíneo uniforme, exemplos também. Movimento retilíneo uniformemente variado, seus gráficos também, DMRUV, exemplos e mensagem final. Vamos apagar aqui rapidamente. Bem, movimento retilíneo uniforme, que tipo de movimento é esse? É um movimento cinemático em que o objeto de estudo é simplesmente o deslocamento dos corpos. Então a cinemática trata exatamente disso, quando a gente estuda o movimento dos corpos e a gente não se preocupa com a causa desse movimento dos corpos. Então o movimento retilíneo uniforme, chamado de MRU, ou também chamado de MU, como você pode ver aqui, ó, MU, é um movimento cinemático em que o objeto de estudo é simplesmente o deslocamento dos corpos, sem que haja variação na velocidade constante, e a aceleração é nula, correto? Então, quando a velocidade é constante e a aceleração é nula, podemos dizer que esse tipo de movimento é tido como movimento uniforme, correto? Então, a equação que define a aceleração é esta bem daqui, ó. Aceleração vetorial igual delta V por delta T. Então, quando temos a variação na velocidade como sendo zero, a aceleração consequentemente vai ser quanto também? 0 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração sendo zero, significa dizer que a variação na velocidade também é zero, ou seja, a velocidade é única, ela é a mesma durante todo o trajeto, correto? Então, se não tem variação na velocidade, a aceleração é nula. Então, com essas duas características, a gente consegue definir exatamente quando o movimento é tido como movimento uniforme. Entendeu? E de onde é que vem esse retilíneo? Porque você imagina que é um movimento em linha reta, segue linha reta, por isso se chama de movimento retilíneo. E uniforme pelos dois pontos que eu acabei de citar. Exatamente, a velocidade ser constante e a aceleração ser nula, porque não há variação na velocidade.
apagar aqui rapidamente. Então, movimento retilíneo uniforme. Então, você imagina o seguinte: um veículo na rodovia que ele se desloca. Você imagina a rodovia reta, né? Uma pesquisa mostrou o Ele se seguinte. desloca a velocidade de ele se desloca a uma velocidade de 65 km por hora, correto? Então, ele passa por uma placa na rodovia no quilômetro 20, né? Então, nesse momento que ele passa por essa placa no quilômetro 20, que velocidade ele tem? 65 km por hora, correto? Quando ele passa pela outra placa que marca quilômetro 85, qual é a velocidade dele? Também 65 km por hora. E quando ele passa pela placa que marca quilômetro 150, observe que daqui para cá ele percorreu quantos quilômetros? Isso mesmo, 150 menos 20, 130 quilômetros. Então, independente da distância que ele percorra, sempre a velocidade vai ser mantida. Então, neste caso, podemos determinar a velocidade como sendo constante. A velocidade não se altera, correto? Então, a velocidade de 65 km por hora também permanece quando ele passa na placa, no marco 150. E ao finalizar, ele chega com quantos quilômetros por hora? Exatamente, pensou correto quem pensou 65 km por hora. Então, neste caso aqui, podemos determinar exatamente que a velocidade é constante durante todo o percurso, correto? Então, se a velocidade é constante durante todo o percurso, podemos definir o movimento como movimento uniforme, velocidade constante e aceleração zero. Por quê? Porque a aceleração é dada na equação que eu mostrei lá atrás, ó, no slide anterior. Aceleração igual a ΔV por ΔT, ou seja, a aceleração depende de uma variação no tempo. Então, quando a gente tem uma variação no tempo, a gente tem aceleração. Então, se a variação na velocidade é nula, podemos dizer exatamente que a aceleração também é nula. A aceleração é zero, nesse caso. Correto? Podemos passar para o próximo slide. Aqui, vou trazer para vocês agora a equação do movimento retilíneo uniforme. Que equação é essa? Lembra daquela equação que a gente trabalhou, que nós trabalhamos lá no assunto anterior, lá no assunto de velocidade média? V igual a ΔS por ΔT? Pois é. Então, partindo daquela equação de velocidade média, temos ΔS é S menos S0. E ΔT é T menos T0. Então, fica velocidade igual a ΔS é S menos S0 e T menos T0. Então, fazendo aqui ó, a regrinha de 3, passamos a ter S menos S0 multiplica 1 igual a V que multiplica T. E para onde foi o T0? O T0 normalmente diz que ele vale zero. Ele vale zero por quê? Vale zero exatamente porque o tempo, quando começa a contar, ele começa a contar normalmente dos 0 segundos. É o tempo que a gente coloca como tempo inicial. Normalmente ele começa do 0 segundo. Há casos, professor, em que o tempo pode ser diferente de zero tempo inicial? Pode. Em alguns exemplos você pode considerar, perguntar qual a velocidade compreendida entre o tempo 0 segundos, ou perdão, entre o tempo 2 segundos e 4 segundos. Então você vai analisar o gráfico, ou vai analisar as equações horárias que o problema der. Então pode ocorrer sim, mas nesse caso aqui vamos dizer que o tempo, considerar que o tempo começou a partir do 0 segundo. É como você tiver um cronômetro, você começa a marcar o tempo a partir daquele momento, correto?
Então, fazendo aqui regra de 3, fica S menos S0 igual a V que multiplica T. Então, S menos S0 vai ser igual a VT. Então, esse menos S0, eu jogo ele para depois da igualdade, para isolar exatamente só o S. Então, S fica igual a S0 mais VT. Essa equação aqui é a equação do MRU, que também é chamado de MU, ou é conhecida como equação do sorvete. Exatamente, a equação do sorvete. A equação do sorvete por quê? A equação do sorvete por quê? Ó? Leia aqui ó, comigo. Sorvete. Esse aqui é um macetezinho mnemônico para você ajudar você a memorizar essa forma. Correto? Então, prossigamos aí. Deixa eu apagar aqui o quadro. Certo, vamos lá. Então aqui podemos ver os gráficos do movimento uniforme. Gráfico do movimento retilíneo uniforme. O primeiro deles seria analisar este gráfico aqui, velocidade maior que zero. Então, neste gráfico aqui, temos a velocidade maior que zero. Então, como é que a gente sabe que o gráfico é de velocidade maior que zero? De velocidade positiva? Quando o gráfico é uma função do primeiro grau, uma função afim do tipo crescente. Então, quando a função é uma função do primeiro grau do tipo crescente, ou seja, atende exatamente esta equação aqui, S igual a S0 mais VT, atende esta equação aqui, com um sinal de mais aqui para velocidade, o gráfico é deste tipo aqui, ó, gráfico de uma equação crescente. Se aqui fosse negativo, o gráfico seria de uma função decrescente, que é o que eu vou apresentar mais à frente. Então aqui você observa que a distância ela vai aumentando, ó. Começa com S0, que é uma distância menor, e vai aumentando no decorrer do tempo, até um tempo T, ela vai aumentando, né? Até um tempo T, quando ela passa a ter uma distância final maior do que a inicial. Então aqui neste caso passamos a ter S0, S maior que S0. Então neste caso aqui temos um gráfico de uma equação do primeiro grau, né, sendo com velocidade positiva, um gráfico crescente. Agora, quando a aceleração, quando a velocidade for negativa, menor que zero, o gráfico vai ser do tipo decrescente, exatamente, ó. Olha aí, ó. Então a distância inicial ela é maior do que a distância final. A distância final, se a gente fosse segmentar, seria aqui, né? Esse ponto bem aqui, né? No gráfico. Aqui seria a distância final. Seria a distância final. Então, nesse caso aqui, a distância inicial ela é maior do que a distância final. Observe que o sinal, ó, negativo. O sinal negativo exatamente é atribuído ao gráfico decrescente, de uma função afim decrescente. Então, velocidade menor que zero, o gráfico é decrescente. A distância inicial vai diminuindo no decorrer do tempo. Ó. Observa, ela começa com um valor aqui. Podemos colocar números, né? Vamos dizer que aqui seja 10 metros. Ela começa com 10 metros, ela vai até, por exemplo, menos 1.
Então ela saiu da distância maior e foi para uma distância menor. Então o S inicial é maior do que o S final. Nesse caso a velocidade era o quê? Menor que zero. Velocidade menor que zero. Correto? Agora vamos aqui para o terceiro gráfico. Então, num gráfico de um movimento uniforme, a gente sabe que a aceleração é o quê? É nula. E é nula por quê? É nula exatamente porque não ocorre variação na velocidade. Exatamente, não ocorre variação na velocidade. Então, se não ocorre variação na velocidade, a aceleração é do tipo quê? Nula. Então, exatamente, a aceleração ela passa bem em cima aqui do eixo das abscissas, que está simbolizado pela letra T de tempo, né? Então, aqui ela é nula no decorrer do tempo. No decorrer de todo o tempo que vai transcorrendo, ela sempre permanece o quê? Nula. Esse aqui é o gráfico da aceleração pelo tempo. Vimos os dois gráficos anteriores, ó, que era da distância pelo tempo, a distância pelo tempo, e aqui é da aceleração pelo tempo. Então, o gráfico da aceleração pelo tempo para um movimento uniforme, a aceleração é constante nula, correto? E da velocidade pelo tempo? Tem mais dois gráficos aqui da velocidade pelo tempo. A gente vai ter essa reta aqui, ó, ela sendo que paralela ao eixo t, a reta que simboliza a velocidade. Então a velocidade vai ser constante, constante positiva nesse caso aqui, constante e positiva nesse caso aqui. Por quê? Porque o valor da velocidade aqui ele está o que? Acima da origem dos eixos. Então daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Igual vocês aprenderam em matemática, né? Plano cartesiano. E aqui abaixo, aqui da origem do sistema, é o que? Negativo. Correto? Por isso velocidade constante menor que zero. Vou pegar a borrachinha e apagar aqui. Exemplos. Vamos para o primeiro exemplo aqui. A função horária das posições de um móvel sobre uma trajetória retilínea é dada nessa equação aqui horária. S igual a 10 menos 2t no sistema internacional. Pede-se o quê? A posição do móvel no instante 6 segundos. Na letra A. Na letra B, o deslocamento do móvel entre os instantes 1 e 4 segundos. Na letra C, o instante em que o móvel passa pela origem das posições. Então vamos lá para a primeira. Para a letra A. Só apaga aqui. Então, aqui está a função horária das posições de um móvel sobre a trajetória retilínea, que está dada aqui. Então, vamos para a letra A, que ele está pedindo aqui. No instante 6 segundos. Então, vamos lá. O que ele fala qual é a posição dele no instante 6 segundos. Então, primeira questão. Então, está aqui a função horária, é S igual a 10 menos 2t. Então, na letra A, ele está pedindo qual a posição quando o tempo for 6 segundos. Então, para resolver essa questão é muito simples, é só a gente substituir o valor do tempo 6 segundos na equação horária. Porque a gente substituindo aqui o 6 no lugar do t, a gente vai encontrar consequentemente o valor da posição quando tiver transcorrido 6 segundos, no tempo 6 segundos. Então, S vai ser igual. Vou mudar a cor do pincel, né, para dar um destaque maior. Equação.
S vai ser igual a 10 menos 2 vezes 6. Então, 10 menos 2 vezes 6 é 12, exatamente, 12. 10 menos 12 dá quanto? Menos 2. Menos 2 metros. Então, essa aqui vai ser a posição dele no tempo que? No tempo 6 segundos. Então, quando o tempo marcar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegou nos 6 segundos, que posição que ele vai estar? Menos 2 metros. E qual a posição inicial que ele estava inicialmente? 10 metros. E como é que você sabe isso, professor? É muito simples, é só você comparar esta equação aqui, da função horária, com a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Observe que a velocidade é negativa aqui, né? Ó. Negativo. Então, no lugar aqui do V, você vai substituir pelo negativo. Você está percebendo que nessa equação aqui, a velocidade está vindo com valor negativo. Então, seria o quê? Menos 2 metros por segundo, né? Já que está no Sistema Internacional de Medidas. Certo? Então, aqui vamos para a letra B. Na letra B, vamos lá na letra B. A letra B, ele quer saber qual a distância percorrida, né? Entre o tempo 1 e 4 segundos. Vamos lá. Então, vamos calcular primeiro para o tempo 1 segundo. Qual a posição? E depois vamos calcular para o tempo 4 segundos. Depois iremos fazer a subtração de um pelo outro, correto? Do final menos o inicial. Então, para o tempo 1 segundo, a gente vai ter S1, o S final eu vou chamar de S1, igual a equação horária 10 menos 2t, 10 menos 2t. Então, vamos ter 10 menos 2 vezes 1. Dá quanto? 10 menos 2, 8. Exatamente, 8 metros. 8 metros. Agora, para o tempo 4 segundos. S4. Distância final eu vou chamar de S4. Igual a 10 menos 2 vezes 4. Quanto é que fica 10 menos 2 vezes 4? Exatamente, acertou quem falou? 2. 2 metros. Então, o ΔS, o deslocamento entre 1 e 4 segundos vai ser o S final, que é S4, menos S inicial, que é 1. Então vai ficar 2, que é final, que representou o S4, menos 8, que dá quanto? Menos 6 metros. Então, esse aqui é o deslocamento entre os instantes 1 e 4 segundos. E na letra C, ele pergunta o quê? Na letra C, ele está perguntando... Na letra C, ele está perguntando qual o tempo transcorrido, né? Quando o móvel passa pela origem do sistema. Pela origem do sistema é quando o S for quanto? Por zero. E quando o S for zero, quanto é que vai ser o tempo transcorrido? Vamos saber. Vamos pegar a equação horária. S igual a 10 menos 2t igual a zero, que é igual a 10 menos 2t. Então fica 10, números para um lado, letra para outro, né? Essa regrinha todos nós já sabemos. 10, 10, 10, 10,
10 menos 10 menos 2 vezes 10 menos 2 vezes t igual a quanto? Opa. Igual a zero. Então, fazendo essa conta aí, letras para um lado e números para outro, vai dar quanto? 2t igual a 10, né? 2t igual a 10. Dois t igual a 10. Então, t vai ser igual a quanto? Para finalizar. 2t igual a 10. Então, t vai ser igual a quanto? A 10 por 2, 5. 5 segundos. T igual a 5 segundos. Pronto? Compreendido até aí? Partamos aí para o próximo exemplo, né? Exemplo 2. No instante que um índio, essa questão aqui da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. No instante que um índio dispara uma flecha contra sua presa, que se encontra a 14 metros de distância, ela corre tentando fugir. Então, o índio dispara a flecha contra uma presa, né? Então, que se encontra a 14 metros de distância. Ela corre tentando fugir. Se a flecha e a presa se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, com velocidade de módulos 24 metros por segundo
e 10 metros por segundo, respectivamente, o intervalo de tempo levado pela flecha para atingir a caça em segundos é. Qual o intervalo de tempo que a flecha leva para atingir a caça em segundos? Vamos para a resolução. Vou tirar os dados. A distância da caça para a flecha, o índio que está com a flecha, 14 metros. Velocidade da flecha, 24 metros por segundo. E a da presa, 10. Intervalo de tempo para que a flecha possa atingir a caça, né? Em segundos vai ser. Vamos lá. Confira comigo no quadro. Segunda questão. Distância entre eles é quanto? 14 metros. O que mais? A velocidade da flecha. A velocidade da presa. O tempo para que ela atinja, né? A flecha atinja a presa. Não sabemos, foi o que temos que descobrir. A velocidade da flecha é de 24 metros por segundo. A velocidade da presa é de 10 metros por segundo. Então você imagina aqui a flecha, né? Sendo atirada num arco. Ela está a quantos metros de distância da presa? A 14 metros, né? Olha que presa mais bonitinha, olha. Olha a presa, 14 metros de distância. Então, como é que podemos resolver esse problema? Como é que podemos resolver esse problema? Alguém tem alguma dica? Alguém já pensou? Será? Se é assim mesmo? O que você está pensando aí? Vamos utilizar a fórmula do sorvete, né? Fórmula do movimento uniforme. Esse tipo de problema você tem que analisar da seguinte forma. É um tipo de movimento que uniforme. Por que você sabe que o movimento é uniforme? Porque a velocidade é constante. Então, já que o movimento tem velocidade constante, o movimento é tido como movimento uniforme. Exatamente. Então, vamos lá, a resolução. S igual a S0 mais VT. Está aqui a equação. Então, S menos S0 igual a VT. S menos S0 é o quê? Exatamente o delta S. Igual a velocidade vezes o tempo. Então, delta S vai ser quanto? 14. Já que ele se desloca na mesma direção, no mesmo sentido, a gente faz o que com as velocidades? Aí um tópico chamado de velocidade relativa, né? A gente vai subtrair uma velocidade da outra. Então, a gente iremos ter 24 menos 10 dá quanto? 24 menos 10. Velocidade relativa entre a flecha e entre a presa. E o tempo t. Então, 14 igual 24 menos 10 dá quanto? Dá 14 vezes t. Então o tempo vai dar quanto? 14 por 14 dá 1 segundo. Então só demorou quanto tempo? 1 segundo para que a flecha atingisse o quê? A presa. Questão resolvida, né? Pronto. Muito tranquilinha, né?
Damos continuidade ao assunto. Exemplo 3. Exemplo 3. Exemplo 3. O gráfico a seguir, questão da CFT Ceará. O gráfico a seguir representa a posição em função do tempo de uma partícula em movimento retilíneo uniforme sobre o eixo X. É correto afirmar que: letra A, em tempo 1 segundo, o X vai ser igual a 5 metros. Quando o tempo for 2 segundos, a posição vai ser 6 metros. Quando o tempo for 3 segundos, a posição vai ser 0 metros. Quando o tempo for 4 segundos, a posição vai ser 6 metros. Ou quando o tempo for 5 segundos, a posição vai ser 7 metros. Para que a gente saiba exatamente isso aí, primeiro a gente tem que pensar em tirar a equação horária desse gráfico aqui. Como é que faremos isso? Até começar logo, fazer logo aqui, para a gente já levar essa equação horária para o próximo slide de resolução. Então, a equação do sorvete é isso daqui, né? S igual a S0 mais VT. Qual a distância final com a inicial? A inicial é onde inicia o percurso, que é aqui, ó. Observa que a reta é uma reta crescente. Então, inicia aqui e termina onde? Para X aqui, para o eixo de Y. Aqui no 8, começa no 4 e termina no 8. Então, o 4 vai ser a distância inicial e o 8 vai ser a distância final. Mais a velocidade. Temos a velocidade? Temos a velocidade aí? Temos ou não? Não temos ainda, né? Não temos a velocidade. E o tempo é quanto? 8 segundos. Então, passamos aqui. Passamos a fazer a resolução do problema. 8 menos 4. O 4 ele muda de lado, né? Da igualdade. Letras para um lado, números para outro. Só lembrar daquela regrinha lá. Vocês aprenderam lá no fundamental. 8 menos 4 igual a 8V. Então, aqui vai dar 4. Aqui vai dar 8V. Logo, temos V igual a 4 por 8. V igual a 0,5 metros por segundo. Pronto, então essa é a velocidade que temos aqui, descrita por esse gráfico. O que a gente pode perceber é que essa velocidade é positiva, o que corresponde bem tranquilamente a esse gráfico aqui ser um gráfico crescente. Lembra que eu falei lá atrás? Mostrei o gráfico lá atrás. Gráfico da função crescente. Quando o gráfico é tido como gráfico da função crescente, significa dizer o quê? Significa dizer exatamente que a velocidade é positiva. Correto? Então, pegamos aqui e façamos aqui a equação horária. Então, fica assim. S, varia em função do tempo, né? S igual a S0 é 4, velocidade é 2 e o tempo T. Pronto, chegamos à equação horária. Então, esta equação aqui é a equação horária. S igual a 4 mais 2T. Passamos aí para o próximo slide só para... Então, ó, S, a equação é S. Agora partamos para a resolução, né? Então a equação horária é essa daqui. S igual a 4 mais 0,5 T. Então na letra A, para o tempo 1 segundo, vamos ter 4 mais 0,5 vezes 1. 4 mais 0,5, 4,5 metros. Na letra B, S igual a 4 mais 0,5 vezes 2,
4 mais 1, 5. 5 metros. Podemos perceber que funciona como se fosse um acréscimo de meio e meio, né? Então, para a letra C, não precisa a gente fazer a letra C. A gente vai ter quanto? Para o S, para o tempo 3 segundos, a gente vai ter um S de 5,5 metros. Para a letra D, iremos ter um S de 6 metros. Para a letra E, iremos ter um S de 6,5 metros. Olha aí. E agora? O que podemos resolver? Depois dessa resolução, só iremos ver outras alternativas, né? Então, para 1, 2, 3, 4 e 5 segundos. Tempo 2 segundos, 5 metros. 3 segundos, 5,5. 4 segundos, 6 metros. Então a alternativa correta é a letra C de casa. Ou melhor, letra D de dado, né? Letra D de dado. 4 segundos. A posição é qual? 6 metros. Ó. Para 4 segundos, a posição é 6 metros. Então a letra D é a nossa alternativa correta. Certo? Movimento retilíneo uniformemente variado, iremos ver agora. Então, que tipo de movimento é esse? É um movimento cinemático em que ocorrem as seguintes características. Variação na velocidade. Ela não é zero, ela é diferente de zero, então a velocidade varia, não é zero. Aceleração escalar. Aceleração escalar, ela é diferente de zero, podendo ser positivo ou negativo. Então aqui a gente tem um pássaro aqui descrevendo a trajetória. Velocidade, ele começa com a velocidade inicial zero, no tempo zero. Depois de meio segundo, ele está na posição 12,5 metros e já está a 50 metros por segundo. Depois de mais meio segundo, ele já está a 37,5 metros, com a velocidade de 100 metros por segundo. E depois de mais meio segundo, ele já está a 75 metros. Percorre mais 75 metros. E já está a 150 metros por segundo. Então, nesse tipo de caso, nesse tipo de situação na qual ocorre um movimento retilíneo, na qual a velocidade não é zero, é diferente de zero, o que implica dizer que ocorre uma aceleração que também é diferente de zero. A aceleração é constante, não varia, a aceleração que varia, viu? Escute bem. E diferente de zero. Então, neste caso aqui, podemos afirmar que o movimento é tido como movimento retilíneo uniformemente variado. No caso do movimento uniforme, a gente observava que a velocidade era a mesma durante todo o percurso do carrinho, né? A mesma velocidade que ele saía, que ele passava no marco, na placa 20, ele chegava lá na última placa, lá na placa 150. 165, né? Se não estou enganado. Então era isso. Então, passamos para o próximo slide aqui. Movimento retilíneo uniformemente variado. Equações de MRUV. Aqui são as equações, ó. Vai que eu vou atrás. V igual a VO mais AT. Lembrando que eu não coloquei, mas deixa eu colocar bem aqui no sistema internacional. Essas unidades de velocidade. Vou começar com distância. Distância em metros.
velocidade, metro por segundo, tempo em segundo e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, quando o problema falar em sistema internacional, você já sabe que serão essas unidades de medidas aqui. Eu acabei de citar, acabei de escrever. Então, essa aqui é a equação V, velocidade final, igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade final, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Ó. Velocidade final. Esse daqui é a velocidade inicial. Esse aqui é a aceleração. E esse aqui é o tempo, exatamente o tempo. E essa outra equação aqui é chamada de equação do sorvetão. Ela me diz aqui, ó, sorvetão. Porque ela é maior do que a outra, né? A do movimento uniforme chama de sorvete, isso aqui é chamada de sorvetão. As unidades são as mesmas já conhecidas, ó. Isso aqui é a distância final, aqui é a distância inicial, aqui é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais ou menos a aceleração, que multiplica tempo ao quadrado por 2. Então, observe que aqui, ó, tem mais ou menos nas três equações, né? Isso significa dizer que a aceleração ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, aqui é a equação de Torricelli, que é utilizada para calcular alguma dessas grandezas aqui, quando a gente não tem o tempo. Né? Velocidade ao final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos, né, duas vezes a aceleração vezes ΔS. Equação de Torricelli. A equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Correto? Passamos aí para o próximo slide. Gráficos, movimento retilíneo uniforme. Então agora eu vou apresentar para vocês os gráficos desse tipo de movimento, né, chamado de movimento retilíneo uniforme. Uniformemente variado, perdão. Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, se a velocidade em função do tempo é uma função crescente, uma reta representativa forma um ângulo agudo com a horizontal. A aceleração é positiva. Então, aqui é simplesmente para dizer o seguinte, que a aceleração ela vai ser positiva ou ela pode ser o quê? Negativa. A depender do quê? Do gráfico ser crescente ou decrescente. No tipo de gráfico crescente como esse aqui, a gente tem uma aceleração positiva. No decrescente, a gente tem aceleração negativa. E esse gráfico aqui, observe que é o gráfico da velocidade pelo tempo. Velocidade pelo tempo. Correto? Então aqui a gente tem o gráfico do movimento retilíneo uniformemente variado. Ó. Movimento acelerado, movimento retardado. Acelerado, quando a aceleração ela é o quê? Ela é positiva.
retardada quando a aceleração é negativa. E para a aceleração ser positiva, ela tem que estar acima da origem dos eixos do plano cartesiano, né? Acima, né? A parte de cima, positiva. Quando ela está abaixo, é negativa. Observa que é uma reta, né? Paralela ao eixo t do tempo. O que significa dizer que a aceleração é constante. Ela nunca varia. A aceleração constante mais diferente de zero, que ela vai ser zero só lá no movimento uniforme, ou também chamado movimento retilíneo uniforme. E aqui está exatamente a variação na velocidade é numericamente igual a essa área aqui. Então, o problema que pedi para vocês calcular qual a variação na velocidade, simplesmente calcular essa área aqui, que está compreendida abaixo dessa reta aqui, que simboliza a aceleração. Tudo que está abaixo aqui, compreendido no tempo t1 até t2, vai ser o ΔV. Tanto para o movimento acelerado, quando a aceleração está acima do eixo t, e também como no movimento retardado, que é quando o eixo da aceleração está abaixo do eixo t. Aqui tem a ΔV igual a V2 menos V1. O carro parte desse ponto aqui, com velocidade 1 no tempo 1. E nesse outro ponto aqui, ele está seguindo, né? Nesse sentido. Ele já passa a ter outra velocidade, né? Que chama de velocidade 2 em outro tempo, chamado tempo 2. Certo? Aqui temos mais gráfico do movimento retilíneo uniforme, agora de S em função de t, da posição em função do tempo. Aqui a gente observa a concavidade voltada para cima, vou mudar aqui a cor do pincel, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para cima, quando a aceleração é o que? Positiva. Aceleração é positiva, concavidade voltada para cima. Quando a aceleração é negativa, concavidade voltada para o quê? Para baixo. Então, quando você vê o sinalzinho de mais lá na equação do sorvetão, você vai saber que a concavidade que representa essa função horária de S por T para o movimento retilíneo uniformemente variado, você vai saber que essa concavidade é voltada para cima. E quando for negativo, o valor da aceleração, você vai saber que essa concavidade é voltada para baixo. É muito simples de entender. Agora façamos aqui um exemplo para entender melhor esse probleminha. Considere o movimento de um caminhante em linha reta. Este caminhante percorre os 20 primeiros segundos, né, a velocidade constante de 2 metros por segundo. Em seguida, ele percorre os próximos 8 segundos com aceleração constante a 1 metro por segundo ao quadrado. A velocidade inicial é 2 metros por segundo. Calcule a velocidade final do caminhante. E aí, como é que podemos resolver esse problema? Conseguiram compreender a questão? Ó, ele está falando o seguinte, que o movimento dele está em linha reta. Beleza, é um movimento retilíneo. Então, ele percorre os 20 segundos iniciais a uma velocidade constante de quanto? De 2 metros por segundo. E os próximos 8 segundos com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, percorre 20 segundos iniciais a 2 metros por segundo como velocidade e os próximos 8 segundos com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, calcule a velocidade final do caminhante. Então, vamos fazer esse tema logo aqui mesmo, né? Então, fica assim. Ele parte daqui, né? Aqui é ele, lindo, maravilhoso. Ele parte daqui
Com a velocidade de quanto? Da cor, né? O céu aqui para variar. Ele parte daqui é com a velocidade 1 de 20 metros por segundo. E gasta quanto tempo? Gasta em 20 segundos, né? Então ele percorre a 20 metros por segundo a velocidade no tempo de 20 segundos. Aí depois ele percorre mais 8 segundos. 8 segundos. A uma velocidade de quanto? A mesma anterior, né? 20 metros por segundo. A quantos? Qual a aceleração dele? A aceleração dele é quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Então, diante disso, ele pergunta qual a velocidade final do caminhante. Então, daqui para cá, ele fez a 20 metros por segundo. Então, esse primeiro trecho, que tipo de movimento é esse? Acertou quem pensou aí, quem falou. Movimento uniforme. E para cá, no segundo trecho, movimento uniformemente variado. Exatamente. Por quê? Porque tem aceleração. E a velocidade que ele começa aqui, ó, faz daqui para cá, ele faz a 20 metros por segundo, constante. Daqui para cá, desse segundo trecho até aqui, ele começa com 20 metros por segundo, que é a velocidade na qual ele chegou aqui. Então ele pergunta qual a velocidade final, ó, qual a velocidade final do caminhante. Vamos calcular. Então a gente sabe a velocidade inicial, a gente tem a aceleração e tem um tempo. Então qual é a equação que a gente deve jogar? Vamos ver se nessa aqui dá. V igual a VO mais AT. A velocidade final a gente quer descobrir. A velocidade inicial é 20, mais a aceleração, que é 1, e o tempo, que é 8. Ó, essa fórmula compreendeu perfeitamente, porque todos os dados que foram dados aqui no problema completaram esta equação aqui. Então não ficou faltando dado nenhum para poder encontrar a velocidade final. Ele deu a velocidade inicial, ele deu a aceleração e deu o tempo. Então 20 mais 8 dá quanto? Exatamente 28 metros por segundo. Então 28 metros por segundo é a velocidade percorrida por ele. É a velocidade percorrida por ele. Depois de quanto tempo? Depois de 8 segundos. Depois de 8 segundos a velocidade passou a ser de 20 e passou a ser 28. Porque a aceleração dele está a 1 metro por segundo ao quadrado. Muito simples, né? Muito simples essa resolução. Espero que você tenha entendido. Só apagar aqui rapidamente. Certo. Mais um gráficozinho aí, para uma questão. Um gráfico abaixo da velocidade de um móvel em MUV
movimento uniformemente variado, em função do tempo, pode-se determinar a velocidade inicial e a aceleração. Qual a velocidade inicial aqui? É quando inicia o trajeto, né? Então, a velocidade inicial e a aceleração A. Qual a velocidade inicial aqui? Quando inicia o trajeto, aqui ó, menos 8 metros por segundo. E a final, onde termina que é 8. E com a aceleração? A aceleração é dada na equação lá, né? V igual. Então a letra A vai ser V igual a V0 mais AT. Seguinte equação. Qual a velocidade final? 8. A inicial, menos 8. Mais. Qual a aceleração? Não sabemos, queremos descobrir. E o tempo? Ele vai daqui, né? Menos 8 até 8. Então, quando a aceleração, a velocidade iniciar menos 8, quanto é que é o tempo? 0. E quando a velocidade é 8 metros por segundo, quanto é que é o tempo? 4. Então, vai de 0 a 4, que dá 4 segundos, exatamente. Então, fica 8 mais 8, né? Porque o 8, quando muda de lado, a igualdade ele muda de sinal, igual a aceleração que multiplica 4. Fica 4A. 8 mais 8 é 16. 16 igual a 4A. Então, o A vai ser quanto? A aceleração vai ser quanto? 16 por 4 vai dar quanto? Exatamente 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa aceleração. Então, aceleração 4 metros por segundo ao quadrado e velocidade inicial menos 8 metros por segundo. Olha aí. Resolvido a letra A. E na letra B? O que ele está perguntando na letra B? Um instante em que o móvel inverte o sentido de seu movimento. Então, qual o instante que ele inverte o sentido do seu movimento? Então, ele começa com a velocidade negativa e passa depois a ter uma velocidade positiva. Então, o instante que ele inverte o movimento é no instante que ele muda de sentido. E no instante que ele muda de sentido é o instante exatamente que ele passa a ter uma velocidade positiva. De negativa ele passa a ter positiva. E esse instante é que instante? 2 segundos, exatamente. Então, letra B, a resposta é, tem no tempo 2 segundos. Letra C, o deslocamento sofrido no intervalo de tempo compreendido entre 0 e 4 segundos. Deslocamento sofrido no intervalo de tempo compreendido entre 0 e 4 segundos. Qual o deslocamento entre tempo 0 e 4 segundos? Que equação podemos usar? Podemos usar Torricelli. Podemos usar Torricelli, né? Que tem aceleração, tem velocidade inicial, tem velocidade final. E quer descobrir o ΔS. Dá para usar Torricelli. Então vamos usar Torricelli para resolver. Vou usar Torricelli aqui para resolver rapidamente. Lembra da equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Velocidade final, 8 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial, menos 8 metros por segundo ao quadrado, entre parênteses, né? Mais 2 vezes a aceleração, que é quanto? 4 metros por segundo ao quadrado, vezes ΔS. 8 ao quadrado, 64, igual a 64 também, né? Menos 8 elevado ao quadrado, também dá 64, mais 8 ΔS. 64, jogo para lá para onde tem igualdade, fica 64 menos 64, que dá quanto? 0. Então 0 igual a 8 ΔS. 64 vem para cá, né? Para antes da igualdade. Então ΔS vai ser igual a 0 por 8. Que dá quanto? 0
metros. Pronto, essa é a resposta. Então, tempo compreendido entre 0 e 4 segundos, o deslocamento foi 0. Significa dizer que ele se deslocou, mas no final, quando subtraiu a distância final menos a inicial, deu 0. Isso quer dizer, não quer dizer que ele ficou parado, quer dizer que quando subtraiu uma distância final da inicial, é como se ele tivesse ido e voltado ao mesmo ponto, né? Ele foi e voltou ao mesmo ponto. Por isso, da deslocamento ser 0. Último exemplo para encerrar essa aula. Exemplo 6. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes 0 e 7 segundos. Zero e 7 segundos. Determine a distância percorrida neste intervalo de tempo. Expresse a sua resposta em metros. Então, tem aqui o gráfico da velocidade pelo tempo. Então, ele fala, considerando que ele mantém a mesma aceleração dos instantes 0 e 7 segundos, determine a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Expresse a sua resposta em metros. Então, beleza. Então, para que a gente possa resolver esse problema, a gente tem que saber exatamente o quê? Tem que saber qual a aceleração, né? Para a gente calcular a função horária e depois determinar a distância, né? Ou não. Considerando que ele mantém a distância, determine a distância percorrida nesse intervalo de tempo. De fato, a gente tem que saber a aceleração para poder jogar na equação do sorvetão, né? Então, vamos descobrir a aceleração. Então, velocidade é igual a VO mais AT. Esta é a equação. Equação dos dados. Qual a velocidade inicial? 4. A velocidade final? 12. Então, a velocidade final 12. Velocidade inicial 4. Mais a aceleração. Queremos descobrir. Ele gastou quanto tempo para sair de 4 para 12 metros por segundo? Ele saiu do 0 segundos, foi até 4 segundos. Então ele gastou 4 segundos para adquirir a velocidade de 12 metros por segundo. Sair de 4 e chegar até 12 metros por segundo. Então 12 menos 4 dá 12 menos 4, né? Igual a 4A. Aquela mesma regrinha. Números para um lado, letras para outro. 8 igual a 4A. Então A vai ser igual a 8 por 4, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. 8 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a nossa querida resposta. Será que é isso mesmo? Não. Essa é a parte da resolução do problema. Acho que eu lhe enganei, né? Você achou que eu tivesse terminado. Não, ele não está perguntando aceleração. Ele está perguntando qual a distância percorrida. Então, qual a distância percorrida nesse intervalo de tempo? Só vou botar aqui a cor de pincel novamente aqui. Vou dar aqui um azul. Resolver a segunda parte do problema. Então, ele quer saber a distância entre 0 e 7 segundos. Beleza. Então, vamos desenvolver aqui a equação horária da distância pelo tempo, né? Para poder calcular qual a distância em 0 segundos e para calcular a distância, ou seja, a posição, em 7 segundos. Então, vamos lá, então, pegando a equação do sorvetão, S igual a S0 mais V0t, multiplica t, mais AT ao quadrado, que multiplica 2, né? Que divide 2, perdão. Então, S vai ser igual qual a distância inicial? Vou considerar como sendo 0. Partiu do início.
A velocidade inicial é quanto? A velocidade inicial é 4. Não é isso? Exatamente. 4 metros por segundo. E o tempo? Tempo t, né? Porque, na verdade, a gente está desenvolvendo a equação horária. Mais aceleração 2, que multiplica tempo ao quadrado por 2. Aqui dá para cancelar, né? 2 com 2. Então a gente chega à seguinte equação horária. S igual a 4t mais quanto? T ao quadrado. Então agora calculemos aí para t igual a 0 segundo, e para t igual a 7 segundos. Então, bota assim, para t igual a 0 segundos, a gente vai ter, vamos fazer de cabeça logo esse cálculo, né? S igual, onde tem t, eu vou substituir por 0 aqui. Então aqui vai dar 0, né? Multiplicado por t, 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0, então vai dar 0 metros. E para t igual a 7 segundos, iremos ter S igual a 4 vezes 7 mais 4 vezes 7 mais 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, 4 vezes 7, 28. Então, 28 mais 49, 50, 77. Acertou, quem falou 77. Quarenta e nove mais 28 dá 50. 77, né? 77 metros. 77 metros. Então, o ΔS vai ser S7, chamar de S7, S na posição 7 e S0. Então, S7 menos S0 vai dar quanto? ΔS vai ser 77 menos 0, que vai dar 77 metros. Eis agora a nossa resposta, 77 metros. Então, iremos apagar aqui. Bem, chegamos ao final da nossa aula. Agradeço a atenção de você até aqui. Nos vemos na próxima. Então, fique essa mensagem de reflexão para você. O segredo da força está na vontade. Eu sei que a gente está passando por um momento difícil agora, mas esse momento é um momento que irá definir os verdadeiros vencedores, né? E sairemos vitoriosos dessa com certeza. Então, estude, se dedique, vai dar tudo certo. Lembre-se que o seu aprendizado depende mais ainda de você de qualquer outra pessoa. Então, você é capaz, tente, lute e consiga. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.